Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, minha gente, é hora de ficar bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi em destaque em Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Casal é preso por tráfico de drogas no interior de Linhares. Ex-prefeito Nozinho Correia e 2 de seus ex-secretários são multados pelo Tribunal de Contas do Estado. Artistas comemoram a sanção da lei que cria o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura aqui no município. Polícia investiga assaltos em Soretama e mais. Direto dos Estados Unidos, confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Câmara de Linhares aprova a lei que obriga a fixação de mensagens sobre crimes sexuais no interior de ônibus da cidade. O autor do projeto é o vereador Tarcísio Silva, nosso entrevistado do último bloco. E o resumo do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, esta edição você também acompanha pelo canal 20, via RCA em toda a Grande Vitória. O Tribunal de Contas do Espírito Santo condenou o ex-prefeito de Linhares, Nozinho Correia, o secretário de Administração e Recursos Humanos, João Pereira do Nascimento, e o secretário de Gestão Patrimonial, Nivaldo Antônio Marchetti, ao pagamento de multa por irregularidades contábeis nas contas de 2014. O prefeito terá que pagar a multa de R$ 8.000, enquanto os 2 secretários foram multados em R$ 6.000 cada. Segundo o Ministério Público de Contas, entre as irregularidades estão a falta de recolhimento de parcelas do INSS, divergência entre registros físicos e contábeis relativos a bens em almoxerifado, divergência entre registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais móveis e imóveis. Na mesma decisão, o tribunal determina que o atual prefeito, Guerino Zanon, faça um levantamento e o recolhimento das parcelas devidas ao INSS relacionadas a parcelamentos firmados, além de identificar os responsáveis e reaver para os cofres públicos do município os encargos derivados do não pagamento das referidas parcelas. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com nenhum dos condenados pelo Tribunal de Contas. Um casal foi preso por tráfico de drogas em Chapadão das Palminhas, interior aqui de Linhares. Com suspeitos foram apreendidas 18 pedras de crack, maconha e uma espingarda calibre 12. O casal foi abordado com várias pessoas em um bar da comunidade. Marido e mulher foram levados para a Delegacia Regional de Linhares e acabaram autuados pelo delegado de plantão. A classe artística linharense comemorou a sanção da lei que cria o Fundo Municipal da Cultura. Dezenas de artistas e ativistas culturais se reuniram no gabinete do prefeito Guerino Zanon para a sanção do projeto nesta terça-feira. Com a criação do fundo, ficará mais fácil angariar recursos financeiros para produções artísticas em Linhares. O benefício poderá ser concedido através de prêmio patrocínio e copatrocínio. Os projetos a serem beneficiados pelo Fundo Municipal de Cultura deverão se enquadrar em pelo menos uma das seguintes áreas artísticas culturais: música e dança, artes cênicas, teatro, circo e ópera, audiovisual e cultura digital, cinema, fotografia e vídeo, literatura, artes visuais, artes plásticas, artes gráficas, a cultura popular, folclore, capoeira e parafolclore, além de artesanato e acervo e patrimônio histórico e cultural de museus e centros culturais. A gente segue agora para os Estados Unidos com a coluna Economia e Negócios, com o nosso consultor Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo os assuntos de nossa economia e comparando as práticas, os procedimentos que são adotados tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado o mercado através dos gráficos, a gente vê uma correlação direta entre o mercado de câmbio e o mercado da Bovespa, né? O mercado da Bolsa de Valores, eles são inversamente proporcionais, eu sempre tenho falado isso. Quando o dólar sobe, a Bolsa cai. Quando a Bolsa está subindo, o dólar está caindo. Isso comprova aí quando a gente vê os gráficos e as tendências. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não é sobre mercado financeiro, não. Quero falar uma coisa muito importante para vocês hoje, sobre gestão de crises. A gente vê aqui nos Estados Unidos, o país é muito organizado, tem muitas regras,
muitos regulamentos que são cumpridos, a impunidade não impera aqui nesse país, as coisas de fato funcionam, há incentivo ao empreendedorismo, mas que sofre, eventualmente, com grandes desastres naturais. E os Estados Unidos passou, na última semana, na verdade nas últimas semanas, por dois grandes furacões. Um no Texas, o furacão Harvey, que praticamente criou vários prejuízos na cidade de Houston e na costa do Texas, e o furacão Irma, que devastou grande parte da Flórida, gerando aí grandes transtornos, energia, enfim, uma série de transtornos, e foi o maior êxodo, a maior saída de moradores da Flórida da história dos Estados Unidos, fugindo dos efeitos, obviamente, do furacão. Nós, inclusive, eu que moro aqui hoje pertinho de Nova York, inclusive recebemos amigos lá da Flórida que vieram fugindo aí desse furacão. Enfim, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos, um planejamento, eles não esperam as coisas acontecerem. Eles realmente fazem um alarde, que muitas pessoas acham até que é um alarde meio que incoerente, porque muitas vezes não acontece aquilo que foi alardeado, mas que é importante, porque as pessoas ficam em alerta, tomam as devidas precauções e evitam que o pior aconteça. Então há um planejamento. E o que é planejar? É decidir antecipadamente. O que a gente não tem visto no Brasil. Enquanto passa um furacão nos Estados Unidos, que afeta 3, 4 estados, a gente tinha somente um acidente na rodovia BR-101, que inclusive nem foi ainda duplicada, o que é uma obrigação em contrato, mas que, enfim, não cumpriram. A gente vê um número de vítimas maior do que um furacão. Então é para se pensar, é para refletir. Muda, Brasil. Temos que mudar as posturas, temos que usar os bons exemplos para podermos fazer a diferença. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Abel, obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. A quarta-feira será com tempo nublado e chuva durante o dia. As temperaturas em Linhares oscilam entre 19 e 29 graus. Colatina com mínima de 17, máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 20 e 28 graus. Já em Vitória, mínima prevista de 23 e máxima de 26 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, caminhada marca os 100 anos do cacau aqui no município de Linhares. Essa caminhada será no próximo domingo, dia 17. É um instante só. Uma caminhada no próximo domingo vai marcar os 100 anos do cacau em Linhares, celebrados nesse ano de 2017. Organizada pela Prefeitura e pela Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Serliges, a caminhada cultural será com 19 quilômetros de distância, passando por tradicionais fazendas de cacau do município. Os participantes vão sair da lanchonete Parada da Terra, que fica às margens da rodovia de acesso a Pontal do Ipiranga, às 7 da manhã de domingo e irão passar pela localidade de Brejo Grande. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail serliges.patrimoniohistórico@gmail.com ou pelo telefone 3372-2162. Em Sooretama, um jovem foi preso em flagrante após roubar um caminhão com uma carga avaliada em R$100 mil. Os assaltos têm feito várias vítimas na cidade. A Polícia Militar de Sooretama conseguiu prender um homem que tinha roubado um caminhão com uma carga avaliada em R$100 mil. Foi um dos casos registrados no final de semana bem agitado no setor de polícia nesta cidade. Perseguição foi na BR-101, até que a polícia chegou a este homem, Alex Pereira da Silva. Esta foto foi feita pela Polícia Civil, que agora finaliza um inquérito para ser oferecido ao Ministério Público. De acordo com os policiais, o caminhão estava estacionado em uma das ruas da cidade quando Alex se apossou do mesmo. Ainda ontem, na 16ª Delegacia Regional de Linhares, Alex deu depoimento sobre o caso. Hoje, já foi levado para um presídio. Entre assaltos em estabelecimentos comerciais e este caso de roubo, foram 5 registros, revelando a ação de ladrões em Sooretama. Os ladrões se deram mal em 4 oportunidades, porque foram presos. É como afirmou o delegado Fabrício Lucindo por telefone. Olha, você mesmo já até respondeu em parte. Esses elementos cometeram crimes, parte deles já foram presos por uma ação de repressão da Polícia Militar
foram presos e estão, vamos indiciá-los por crime de furto e de roubo. Os outros 3 casos, nós estamos vendo se existe ligação entre eles, estamos trazendo para a delegacia imagens de vídeo monitoramento e com certeza nós vamos identificá-los e conduzi-los para nossas dependências. Delegado, é a época do ano que fica meio que atrativa para quem quer cometer esse crime? E outra, essas pessoas são de Soretama? Pois é, Zé. Um dos casos foram rapazes que não tinham nenhuma passagem pela polícia, que simplesmente resolveram cometer furtos e roubos. Inclusive já estão presos. Não tinham passagem, mas agora têm. A gente pensa que a proximidade do Natal, a proximidade das festas, faz com que esses elementos tenham mais ímpeto de praticar esse tipo de crime. Só que aqui em Soretama, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem agido e tem prendido esses elementos, dando exemplo para a sociedade. Vamos conferir agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 419 a saca. Arábica 7, R$ 399. Conilon tipo 7 está valendo R$ 346 a saca. Atualizando as informações esportivas, confira com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Cláudio Henrique, eu fui conferir também a corrida de carros no Barródromo no último final de semana. Um grande público compareceu ao evento, que começou mais cedo com a corrida de bicicletas. Velocidade e ultrapassagens levaram o público ao delírio. Vamos conferir quem chegou na frente aí? Corrida de carros, primeiro colocado Marcos Marim. O segundo foi Rodrigo Martins, que é fera do kart também. Em terceiro, Luciano Serafim. Em quarto, o Wellington Bodão. Quinto, Emerson Adames Fadigado. Realização Associação de Ciclismo do Espírito Santo, Pedal Linhares, Linhares Automóveis Clube, com apoio, é claro, da Rede Sim. A nossa parceira Central Bikes e Motos esteve no apoio, como sempre, sobre o que ocorreu no último final de semana. Amanhã, às 20 horas, tem um resumão, né, da partida e movimentação da despedida do Fabiano Heller, no Campo do América, 20 horas, hein? Aqui na TV Sim. Entrevistas com convidados. E na próxima quinta-feira, o Tabelinho Esportivo, de 12h30 às 13 horas, vai ter reportagens e muito mais informações destes super eventos que ocorreram ainda no último final de semana e que todo mundo ficou com um gostinho de quero mais. Valeu, Temar, obrigado pela participação. Depois do intervalo, a nossa conversa com o vereador Tarcísio Silva, que fala sobre um importante projeto de combate aos crimes sexuais aqui na cidade. Um instante só, nós já voltamos. Nesse último bloco, o nosso bate-papo, mais uma vez, é com o vereador Tarcísio Silva, do PSB. Ele que é autor de um projeto votado na sessão desta segunda-feira da Câmara de Linhares, votado e aprovado, um projeto que prevê campanhas contra o abuso sexual nos ônibus do transporte coletivo de Linhares. A ideia é afixar nesses coletivos mensagens, né, orientações com relação a esses crimes. Tudo bem, vereador? Claro, tudo bem. Primeiro eu quero agradecer pelo convite e dizer que eu me sinto em casa aqui. Vereador, um problema que, assim, não está restrito apenas aos grandes centros, né, mas nas cidades do interior também, isso parece que virou uma epidemia, essa questão do abuso sexual, né, enfim, em um ônibus está uma coisa esquisita, né? Claro, na verdade a gente tem observado que os crimes de segmento sexual têm crescido muito no país todo. E os ônibus têm sido vitrine de matérias negativas constantemente de pessoas que usam de má fé, daquele descuido da pessoa que senta no banco do seu lado, que está em pé e comete o crime de abuso sexual. E isso dá até a entender que as pessoas não têm noção da gravidade do ato. Então essa lei vem para dar publicidade que o abuso sexual é crime e para que as pessoas percebam também que a vítima poderá usar o 190 para denunciá-lo. Eu imagino que a ideia é trazer uma informação com dupla finalidade, né? De educar, de dizer que a lei é crime, né? Porque para muita gente, imagino que um ato desse talvez possa achar que é algo normal, né? Porque o crime de abuso sexual ele tem várias
vários entendimentos. Tem juristas que entendem que é de 2 a 6 anos, outro entende que a pena máxima é 2, mas na pior das hipóteses ele vai estar cometendo o crime lá no artigo 61 da Lei de Contravenção Penal. Então, todo jeito ele está praticando um crime. Ah, mas eu cometi um crime, mas eu peguei uma pena de 1 a 2 anos. Mas ele passa a não ser mais primário, ele passa a ter um monte de problema. Na segunda vez, aí ele vai para a cadeia. Então, resumindo, a finalidade é mostrar para as pessoas que não compensa o crime. E quanto mais ele, sabendo que a pessoa dentro do ônibus para pegar mensagem, pode escapar a família e falar que está sendo vítima de um crime de abuso sexual e que a polícia pode, na quadra seguinte, parar o ônibus e prender a pessoa. Então, nós queremos alertar para o cidadão de que ele está sendo monitorado e que as pessoas precisam saber dos seus direitos para denunciá-lo. Eu estou dizendo isso, vereador, porque pode ser que na cultura que a gente vem, né, claro que o mundo está se transformando, está mudando. De repente alguém pode imaginar que o simples ato de molestar alguém, uma mulher, é algo natural. De repente pode achar que não é crime, né? E a gente sabe que é crime e a lei é exatamente essa. É tentar educar e informar que realmente há essas punições. Porque as pessoas têm a noção que crime só é estupro. É um ato sexual consumado, violento, né? Consumado contra a vontade da pessoa, não. Quando você usa de artifício que dificulta a reação da pessoa, ou que você é ludibriado, é enganado, é também um crime de abuso sexual. Vou dar um exemplo. Você senta do lado de uma pessoa em um ônibus. Você não... Como é que você dificultou a reação dela? Se você chega e fala, olha, eu estou armado, e você fica onde está. E começa a passar as mãos nas partes íntimas das pessoas por baixo de uma bolsa. Aparentemente ele acha que não está cometendo nenhum crime, mas quando ele dificulta a reação da pessoa contra aquele ato criminoso, ele sai do meu entendimento do crime de contravenção e entra no de abuso sexual. Pois é, e aí a pena de 2 a 6 anos. Algo muito grave, sem contar o constrangimento. Constrangimento, né? As pessoas ficam abaladas emocionalmente. Aí é um crime normalmente praticado contra a mulher, que é indefesa. Então, a nossa finalidade com essa lei primeiro, inibir. Segundo, mostrar para que eles são vítimas do crime de abuso sexual, que sentiu isso dentro do ônibus, saiu, olha a roupa da pessoa, olha as características, liga para o 190 e fala, no ônibus tal, placa tal, número tal, tem um indivíduo de roupa tal, que ele fez isso comigo. E os ônibus são filmados. Nós temos monitoramento em todos os ônibus aí, né? Então, automaticamente, se a pessoa que está dizendo que é vítima e estiver falando a verdade, em poucos minutos a polícia vai chegar, vai prender, vai provar. E fatalmente vai ser comprovado pelas imagens do próprio sistema. Então nós queremos dar condições para que as pessoas que são vítimas desse crime absurdo possam não só se defender, como denunciar e prender aqueles que estão praticando. Sem dúvida. A ideia então, vereador, é afixar no interior, na parte de dentro dos ônibus, esses... Seria um aviso com cartaz de 40 por 20, que é um tamanho padrão, onde venham dizer que o crime de abuso, o crime de abuso sexual, o ato praticado do abuso sexual é crime e poderá as vítimas denunciar no 190. Entendi. Ele está dentro do ônibus ali, cometeu o crime, o cara desceu do ônibus, a pessoa dentro do ônibus mesmo, já viu a cor da camisa, liga para o 190 e fala, na rua tal, desceu um indivíduo assim, que ele cometeu um crime agora contra a minha pessoa ou alguém do meu lado. A polícia tem sido muito eficiente. E eu não tenho dúvida que vai prendê-lo. Agora, a vítima tem que denunciar. Sem denúncia, até por uma questão de estatística também, de políticas públicas. Mas nossa visão é claramente, primeiro as pessoas saberem que estão cometendo um ato criminoso e segundo que as vítimas tenham meios e instrumentos para denunciá-lo àquele que praticou. Aliás, é algo que não é divulgado assim com tanta frequência, mas é alto esse índice. Aqui em Linhares, né, nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher, da Criança e do Adolescente. O índice de abusos, né, contra crianças, mulheres, enfim, é altíssimo, né? O índice é altíssimo. A gente está citando aqui o caso dos ônibus, mas isso ocorre também, né, de maneira geral. O senhor, vereador, esse projeto foi votado e aprovado, né, pelos seus colegas, agora é aguardar a sanção do prefeito. A tramitação da Casa Legislativa é o seguinte, a gente prepara a lei, é lido na sessão, discutido nas comissões, aprovado em plenário. O presidente encaminhou o autógrafo para o prefeito tem um prazo de lei para sancionar ou vetar e justificar o porquê que vetou. Volta para o plenário e o plenário da Câmara acata o veto ou derruba o veto.
a palavra final é da Câmara Municipal. Entendi. Mas nós vamos torcer que o prefeito municipal, que é uma pessoa sensível e sabe que é uma demanda que causa sofrimento à sociedade, sem dúvida, que ele possa sancionar essa lei sem que voltar para a Câmara para uma reanálise do Poder Legislativo. Agora, de quem seria a responsabilidade para preparar esse material, fixar da própria empresa de ônibus? Como é que ficaria isso? Nós deixamos para o prefeito regulamentar. Na regulamentação ele pode definir, mas se ele regulamentar e falar que o município não tem meios, eu vou buscar os meios através do setor privado para nos dar apoio, para nós conseguir fazer com que as empresas de ônibus possam receber esse aviso. Nós estamos preparados, depois da regulamentação da lei pelo prefeito municipal, que quando ele sanciona, ele regulamenta. Se ele forma que vai ser aplicada se ele regulamentar que o município não, que ele sanciona, mas que o município não vai arcar com os custos para colocar esses adesivos, nós vamos buscar junto ao setor privado. Então, temos parceiro para isso já. Bom, o senhor tem mais ou menos ideia de quando poderá já estar valendo essa lei na prática? O autógrafo já foi para o prefeito. Ele tem um prazo de 15 dias para sancionar ou não. Mas eu tenho uma convicção que será sancionado porque ela não traz custo para o município. Então, ele vai regulamentar e falar quando ela entra em vigor. Mas eu quero acreditar que a partir de fevereiro nós já estamos com ela em vigor. Já esteja valendo, né? Para nós dar uma ampla divulgação desse material. E todos os ônibus, né? Obrigatoriamente terão que ter esses avisos, esses alertas. E as pessoas têm uma visão, quando se fala em ônibus, fala apenas da empresa detentora da concessão, que é a Joana d'Arc. Então, todos os ônibus que transitam com passageiro no município em área urbana e rural. Onde vai para a regência? Vai ter a mesma finalidade. Entendi. Não só aqui na cidade, mas também para o interior. Muito bem. Antes da gente finalizar aqui o bate-papo com o vereador Tarcísio Silva sobre esse projeto, eu quero mencionar com o senhor também, vereador, um importante projeto que chegou para a Câmara, que é o orçamento, né, do ano que vem. É verdade. Aquele montante que o município precisa que a Câmara aprove para que seja aplicado nas áreas. O orçamento é o que vai ser aplicado, usado, gasto com as despesas, com os investimentos, enfim, para a manutenção da estrutura do município. O projeto chegou, ainda não foi apreciado pelos colegas, né? O projeto chegou, já foi lido pela mesa, já foi publicado pela mesa diretora, já foi encaminhado à Comissão de Justiça, foi dado um parecer pela constitucionalidade, já retornou para a Comissão de Finanças, já foi votado o primeiro turno e no dia 26 desse mês nós vamos votar o segundo turno e todas as emendas apresentadas pelos vereadores no dia 26 de dezembro. Então, bom, o senhor já é vereador, é o 8º mandato, né? Já está acostumado a votar esses projetos. Eles precisam ser votados antes do dia 31, não é isso, pelo regimento? Se não votar até 31 de dezembro, a legislação federal diz que você adota o orçamento do exercício anterior. Usando um 12avos, mas a Câmara de Linhares não vai se curvar, vai debater e vamos votar o orçamento até 31 de dezembro, mas queremos finalizar no dia 26, conforme está agendado previamente. Para que a população compreenda melhor essa questão das emendas, como é que funciona isso, vereador? Todos os vereadores, eles estão lá representando o povo e cada um tem sua responsabilidade junto à sua comunidade. Além do vereador ter a função de ser um fiscalizador, de elaborar leis, ele tem a função de cuidar do bem da cidade. E o vereador, ele mora em seu bairro, ele visita a comunidade e ele percebe uma demanda e a ausência do poder público em algum setor. Diante dessa ausência ou dessa demanda que a comunidade exige ou pede, o vereador poderá apresentar emenda ao orçamento que seja compatível com a realidade e identificar de onde está tirando a fonte para onde vai. E se o plenário aprovar, ela passa a estar no planejamento de execução de 2018. Entendi, ou seja, o vereador indica, olha, essa área aqui, essa unidade aqui de saúde, ou esse problema que precisa ser resolvido, precisa que coloque isso no orçamento. No orçamento. Ele indica onde tem que ser aplicado o dinheiro. Muitas vezes o prefeito, por não ter oportunidade de estar todo dia com as comunidades, que um prefeito é um só, enquanto o vereador são 13, o vereador tem mais chance de estar com a população. Então, se surgiu aquela demanda, digamos que tem lá no orçamento uma rubrica com R$200 mil para um determinado setor. O vereador vai lá na rubrica, faz uma emenda para aquela demanda, tirando daquele valor. Então você tem que identificar de onde está tirando para onde está colocando. Mas é uma das funções do vereador é apresentar emenda ao orçamento. E a outra função é limitar ou definir qual o percentual que o município, que o prefeito pode gastar sem usar a Câmara dentro da peça orçamentária. Ou seja, de maneira mais autônoma, né? Autônoma. Hoje, por exemplo, o prefeito, mas não é só daqui, é um costume dos prefeitos enviar um projeto de lei para a Câmara, no orçamento, definindo um percentual para ele manusear de forma
administrativa sem estar enviando aquelas demandas para a Câmara. Então, os vereadores também têm obrigação de debater qual o percentual que deixa livre dentro da peça orçamentária para que o prefeito possa executar sem ouvir a Câmara. E qual a previsão para que está sendo pedido nesse projeto para o ano que vem aqui? Esse ano teve uma novidade. Normalmente os prefeitos pedem 30 a 40 em um artigo só. A peça orçamentária desse ano ela chega com 30% no todo do orçamento e mais 3 rubricas de 10%. Que daria 60. 60, não chega a 60, porque as 3 são referentes à dotação orçamentária de cada secretaria. Entendi. Mas daria aí os 40, 45% de autonomia para remanejar. O senhor acha que vai ser fácil aprovar nesse formato aí? Olha, Cláudio, o conceito político de vereador tem mudado muito. A imprensa está presente, o sistema de televisão está transmitindo ao vivo, nós temos vários meios de comunicação que são sites que estão presentes, então o vereador precisa mais do que nunca agir prestando conta para a população. Então não se faz mais política na Câmara como se fazia 20 anos atrás. A minha opinião é que os vereadores deverão reduzir esses percentuais, não para engessar o prefeito, mas para que a Câmara seja realmente parte nas ações que interessam ao município. Agora, definir valores nós não sabemos ainda, mas acredito que se surgir emenda, que deverá surgir, reduzindo esses percentuais, nós vamos debater esse assunto, até porque não tem sido só em Linhares, em outras cidades também. Tem reduzido. Tem. Bom, a previsão é de que até o dia 26 seja votado o projeto. A previsão não, já está agendado com a mesa diretora e já está amplamente divulgado. Dia 26, às 18h30, nós iremos iniciar a votação do projeto do orçamento para 2018, de todas as emendas apresentadas pelos vereadores também. Pois é, e vamos, gente, continuar acompanhando aí as sessões das segundas-feiras, inclusive vão acontecer algumas extraordinárias também, porque tem muito projeto importante para ser votado nesse finalzinho de ano, não é verdade? É verdade, Cláudio. E as pessoas possam entender, a sessão extraordinária não tem ônus nenhum para o município, nem para a Câmara Municipal. É um instrumento legal que a Câmara tem para fechar o ano, mas sem trazer ônus para o município. E o que é importante é que nós, com essa sessão extraordinária que não tem ônus, a gente pode fazer 2, 3 na semana para ir baixando a pauta, porque não há prejuízo para o município. Adiantando o trabalho, adiantando né? O trabalho. Adiantando o processo. Quero agradecer ao vereador Tarcísio Silva por esse bate-papo. O vereador, a gente falou do projeto dele aqui, né? Um dos projetos aprovados na sessão da segunda-feira, falando também sobre a perspectiva para aprovação, para votação do orçamento do município de Linhares para 2018. Vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cláudio, e dizer que quantas vezes for necessário vir esclarecer, a gente só tem que dizer que a política, embora permaneça desacreditado, mas nós precisamos construir coisas boas. E eu, quando tenho a oportunidade de vir no sistema de televisão igual a TV Sim, eu estou tendo a oportunidade de mostrar para as pessoas que ainda é possível. Eu confio nesse pensamento. Tá obrigado. Certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20, via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre, viu? O pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sua sugestão, sua opinião na nossa página no facebook.com/TV Sim Linhares. Esta entrevista também e o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí para você, é o 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.